Bem, pessoal, medo de ter um câncer de cólon porque o pai teve, a mãe teve, né? Algum parente teve. Eu vou explicar para vocês por que esse tema tem sido cada vez mais frequente, cada vez mais comum. As incidências, tanto no Brasil e no mundo, estão sim mostrando um aumento de câncer de cólon na população jovem e na população adulta. E o que é que você pode fazer se você tem esse fator genético importante para câncer de cólon e não quer ter? Vamos lá só para você entender. Normalmente o paciente que chega com essa dúvida é porque eu sou neurocirurgião, então eu lido o paciente com metástase de câncer de cólon, uma série de alterações que podem dar no corpo inteiro, né? Então muitos pacientes chegam para mim nesse contexto e às vezes está com parente, com familiar, preocupados com ter também, né? Claro, você está ajudando seu parente que está com a doença, se é um pai, uma mãe, uma irmã, você tem medo de você ter também, que você sabe que tem um componente genético na maioria dos cânceres e no câncer de cólon não é diferente. E o paciente cansa de fazer essa pergunta. Tem algum remédio que eu possa tomar, algum exame que eu possa fazer para evitar ter essa doença? E eu explico para todo paciente. Existe sim um fator genético importante no câncer de colo. Especial paciente que tem pólipo ou familiar que teve câncer de colo cedo, ele vai precisar de um protocolo específico. Se o paciente tem uma história familiar muito importante de câncer de colo, normalmente eu vou encaminhar para o aconselhamento genético. É um paciente de 20 anos, 30 anos, ainda está muito jovem, não vai precisar fazer colon, nada disso, mas é importante porque hoje a gente já tem marcadores, a gente tem teste genético específico para a pessoa saber o risco que ela tem. Até porque muitas vezes ela vai fazer exame super precoce de colonoscopia, que é um exame invasivo, é um exame que tem risco também, não é simples uma coluna. Ela tem riscos também. Não é um exame que você costuma ver complicação, mas pode acontecer complicação. Então, antes de pedir, você tem que ver se esse paciente precisa ou não. Normalmente, a maioria da população, a partir dos 45, 50 anos, está recomendado. Cada médico vai individualizar o cenário. Pessoas que precisam de forma mais precoce e tem pessoas que precisam depois. Mas normalmente, depois dos 45, 50 anos, todo mundo vai precisar fazer. E aí a rotina vai ser a cada 3 anos, a cada 5 anos, quantas vezes vai fazer, vai ser bem individualizado. Os guidelines, eles orientam de maneira geral. Mas, obviamente, essa é a pontinha do iceberg, que é o quê? É o exame para identificar de forma precoce se você tem um câncer. Mas tem um monte de coisa que você pode fazer antes, né? Quais são os fatores de risco para você ter câncer de colo? O fator genético que eu falei para vocês, que é o que eu estou falando até agora, que são fatores não modificáveis. Você nasce com gene, você nasce com a tendência. E esse, infelizmente, não tem muita coisa que a gente possa fazer. Mas outros, os modificáveis, sim. A obesidade é um dos principais fatores de risco para câncer de colo. A obesidade é muito comum causar problemas que vão levar um paciente a ter um câncer de colo. Então é muito importante você entender que, uma vez que você não quer ter câncer de colo, você deve controlar a obesidade. Hoje em dia as canetinhas revolucionaram o tratamento de câncer de colo. Inclusive já tem estudos mostrando a redução de câncer de colo em pessoas que fizeram usos crônicos da canetinha, porque eram obesos e não são mais obesos. Então, a obesidade é um fator de risco importante de câncer de colo, mais do que comprovado. Se você botar, hoje tem ChatGPT, Gemini, tudo isso, coloca aí, fatores de risco para câncer de colo, você vai encontrar como obesidade um dos fatores mais relevantes, e as pessoas menosprezam isso. Se você tem um familiar que tem câncer de colo e não quer ter câncer de colo, a primeira coisa que você deve fazer é controlar a obesidade, se você tem obesidade. Segundo fator muito importante, a atividade física. A atividade física, além de controlar a obesidade, está comprovadamente como um dos fatores protetores de vários tipos de câncer, inclusive câncer de colo. Então você tem que fazer atividade física. Quantas vezes, Júlio? Os estudos mostram 30 minutos todos os dias da semana, ou 1 hora a cada 3 vezes, mas eu tenho dito para todo o meu paciente, você tem que fazer exame todo dia. A gente está cada vez mais sedentário, menos coisas a gente faz, é home office, a gente pede comida em casa, não sabe mais fazer. Então, assim, nosso comportamento como ser humano mudou. Então, a gente tem que mudar nosso comportamento como atividade física e fazer todo dia. Coloque que dentro de fazer xixi, beber água, comer, você também vai ter que fazer atividade física todos os dias. É imprescindível para todo mundo, na minha opinião, fazer atividade física todo dia. Júlio, baseado nos estudos, diz o quê? Desse jeito que eu falei, 30 vezes, 5 vezes na semana, você está protegido, tá, o que os estudos colocam isso como parâmetro, ou 1 hora, 3 vezes na semana também você está mais protegido. Mas, é o que eu falo para vocês, como o nosso comportamento está mudando, cada vez mais sedentário, esses números devem aumentar em breve e a gente vai, eu já recomendo ao meu paciente, faça todo dia atividade física, 30 minutos, 1 hora, e vai ser excelente para a sua saúde, né? Além disso, evitar alimentos ultraprocessados. Pense uma coisa que as pessoas não entendem, que isso está comprovadamente um fator de risco para câncer. Da mesma forma que vende cigarro, vende alimentos ultraprocessados. Então, são duas coisas que causam câncer.
Cigarro, já aproveitando, já que eu falei de cigarro, cigarro também é um fator de risco para todo tipo de câncer. Então não fume se você não quer ter câncer de cólon. E aí dentro do contexto alimentar, bacon, salsichas, calabresas, todos esses tipos de alimentos, eles aumentam a chance de você ter câncer de cólon. O ideal é você não fazer o consumo desse tipo de alimento, tá bom? Tenha qualidade de vida, sono adequado, evite estresse, evite ansiedade, né? Estão dentro do escopo, de fatores que a gente sabe que podem sim influir nesse contexto. Mas os mais importantes é o que eu falei no início, tá bom? Não quer ter câncer de colo? Controle o fator genético. Se tem muita história de câncer na família de colo, faça o estudo genético. Hoje já tenho recomendado a maioria dos meus pacientes para investigar, porque aí você vai mudar a sua conduta, os exames, uma série de coisas. Às vezes faz super precoce. Tem um paciente que às vezes tem um fator genético tão importante que estão fazendo com 30 e poucos anos de idade, porque a gente sabe que tem aumentado o câncer de colo. Obesidade, as canetinhas têm revolucionado, não dá mais para ser obeso, porque aumenta muito a chance de AVC, infarto e câncer também. Então, tratar a obesidade com as canetinhas, o Wegovy, Ozempic, Mounjaro, tudo isso a gente sabe que reduz as chances de cólon também. Faça o exame conforme o guideline. Colonoscopia, 45, 50 anos, a maioria da população, alguns fatores de risco mais novo. Controlar a obesidade, fazer atividade física, evitar ultraprocessados, enlatados, cigarro. Atividade física todo dia, né? Evita estresse e durma bem, tá bom? Espero que tenha ajudado. Você cumprindo todos esses critérios, tem uma chance reduzida de você ter câncer de colo. Câncer de colo é um dos cânceres mais comuns. Muita gente vai fazer tudo certinho e vai ter. Mas você tem que jogar com a probabilidade a seu favor. Quanto menos fator de risco você tiver, menor a chance você tem, tá bom? Espero que tenha ajudado. Só voltando aqui, uma coisa muito importante, né? Toda vez que a gente fala de prevenção de câncer de colo, o paciente pergunta, eu vou para quem? Vou para o proctologista, vou para o cirurgião gastro, né? Quem eu acompanho, quem eu faço esse check-up para saber se está tudo ok? É gastro, né? Realmente, o especialista que lida com isso é o gastro. Ele é o melhor especialista para lidar com isso. Só que, dentro do contexto da sua saúde, eu falo para os meus pacientes, não quero ter um aneurisma, procure primeiro o generalista. É importante você ter um clínico geral, um médico da família. Alguns cardiologistas fazem esse acompanhamento com os pacientes, né? Tem algumas mulheres que até um ginecologista às vezes faz o acompanhamento com ela, né? Mas é importante você ter um médico, ou geriatra, que também é um generalista, que vai olhar você como um todo. Não foque, não escolha uma doença que você não quer ter. Você não quer ter doença nenhuma. Na verdade, você está falando do câncer de colo porque é o que mais te preocupa pelo contexto de você ter um familiar com essa doença. Mas se você olha a sua saúde como todo, esses generalistas vão investigar de forma adequada em você. Se você vai ter um câncer, se você não vai ter, de forma precoce, que exame vai pedir. Então, tem um generalista. É mais importante do que, às vezes, você ir atrás de 20, 30 especialistas, que tem tanta doença que você não quer ter e não dá pra gente correr atrás de todas as doenças. Tem que ter o generalista acompanhando, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.